Vikings, aqui é Paulo Marçal e estamos começando mais um Vikingcast, hoje com a participação especial do professor do Neve, o professor mestre Pablo Gomes de Miranda. Saudações a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Estamos com os nossos amigos de sempre da Modelo Design, Emílio. Opa pessoal, beleza? Ulisses. Paul. E a nossa querida Marcela Matuzzi. Hail. Roda a vinheta. Bom pessoal, voltamos, vamos começar o nosso Vikingcast. Primeiramente eu quero agradecer a participação do professor Pablo, tá? É uma honra muito grande para nós, né, tê-lo aqui conosco. E eu queria já começar com uma pergunta, professor. Os vikings existiam? Pô, a gente já começa no hardcore, hein? Veja bem, há duas maneiras de responder essa sua pergunta. Né? Primeiro, considerar que até alguns anos atrás essa não seria uma pergunta a ser feita. Sim. Porque é muito óbvio, eles existiram. Nós temos plena cultura material, arqueológica, que comprovam sua existência. Nós temos registros históricos, nós temos registros de outros povos, nós temos crônicas de viajantes que mostram o intercâmbio com os vikings. Então, é muito óbvio que eles existiram, né? Talvez o que impressione hoje as pessoas que não estão tão antenadas na história sejam as novas narrativas do mundo pop, né? O cinema, a série que joguem essas sociedades, digamos assim, meio que para um âmbito fantasioso, né? Para o âmbito da lenda, do lendário, do fantástico, do sobrenatural. Mas seria o equivalente a perguntar, será que os gregos existiram? Sim. Quer dizer, claro que eles existiram. Da mesma maneira, temos plenos registros de sua existência. Sim. Por outro lado, desde os anos 80, 90, isso tem chegado agora também no Brasil, o que tem posto em xeque o regime da existência desses vikings. Quer dizer, hoje quando uma pessoa diz, mas viking não é um povo, né? Viking é um termo dado para uma atividade, geralmente uma atividade ligada a reis, a pirataria, a saque. Quer dizer, isso é uma questão que muita gente também já está antenada. Você não traz nenhuma novidade, né? Como dizer, os vikings não tinham chifre. Puxa, não é realmente uma novidade. Muita gente já sabe disso. Sim, exato. Mas o que se tem colocado em xeque é justamente assim, por que é que por muito tempo utilizamos o termo viking para digamos assim, designar uma espécie de cultura em comum para povos escandinavos ou povos, digamos assim, da Europa setentrional. Quer dizer, existe desde o século XIX, passando pelo século XX, um projeto, digamos assim, identitário que vê nesses povos uma cultura em comum, claro, quase que pan-germânica, digamos assim. Sim. Daí a influência também de fontes da Europa continental. A mais famosa delas, para quem curte vikings, é a Germânia de Tasso, que ela é relativa a povos germânicos de antiguidade. Então, vamos colocar assim, os vikings estão mais próximos do mundo medieval do que do mundo da antiguidade. Sim. Mas as pessoas gostam de ler essas fontes e comparar com o mundo viking, porque vê uma espécie de cultura pan-germânica, entende? E como conceito, viking acaba se tornando um conceito, quer dizer, viking dentro do contexto literário medieval é realmente essa questão da atividade. Sim. Mas hoje torna-se uma outra coisa, quer dizer, ela não designa a etnogênese, ela não está na gênese de um povo, digamos assim, mas ao mesmo tempo, se eu digo para você, olha, eu estou aqui discutindo as relações comerciais
de uma tribo sueca que desce o rio de Dnieper, e você vai ver, puxa, interessante. Mas eu digo, porra, cara, eu estou aqui trabalhando com vikings da Suécia, você, porra, olha aí, você tece ligações muito mais fáceis do que se eu entrar com detalhes, entende? Sim. Então é muito óbvio, eles existiram, mas como todo conceito, ele tem os seus problemas acadêmicos, digamos assim. Mas eles existiram sim, existiram por muito tempo. e facilmente um tour virtual, por exemplo, aos museus de Europa, agora a gente está nesse momento de quarentena, né? Eu posso deixar depois os links para os ouvintes fazerem os seus tours guiados virtuais. Você facilmente encontra esse mundo material dessas sociedades. Isso é bem legal. Inclusive, pessoal, para quem acompanha o nosso blog, né, eu acho que na semana passada eu coloquei o link para um tour virtual por todos os... É tipo um link único, né, que interliga todos os museus da Escandinávia, se eu não me engano são 306, e vocês podem conhecer, né. Só que ele é traduzido apenas para o inglês, mas é bem interessante o conteúdo e você tem que navegar com um pouco de vontade, tá? Porque como o próprio a matéria diz, né, se você escrever Viking na busca, a primeira coisa que ele vai trazer para vocês é uma lata de um condimento chamado Viking, né? Então você precisa uma busca melhor. Precisa. Aí depois se você entra lá, histórias, na parte de história, aí ele começa a trazer mais as questões históricas dos vikings, aí você consegue olhar os navios, os artefatos que foram encontrados, e é tudo muito bem detalhado. A maior parte está traduzida para o inglês e outra parte está na língua dos escandinavos, seja dinamarquês, norueguês ou sueco. Aí vocês têm que dar uma ajuda com o Google, talvez, tá? Professor, assim, tô aproveitando a introdução que você fez pra gente, né? Assim, normalmente o pessoal caracteriza o período da Era Viking, se eu tiver errado você pode me corrigir, entre 750 e 1066. 1066 é o ano da Batalha de Stamford Bridge. Da Stamford Bridge, isso. Quando Harald Hardrada foi derrotado, certo? E assim, e algumas pessoas dizem que, na verdade, o início da Era Viking seria em 793, quando teve a invasão do grande exército pagão. Aí eu fico em dúvida, o que de fato caracterizou o início da Era Viking? Né? Por que se escolheu essa período de 750, por exemplo? Né? Veja, toda datação ela é dotada de problemas. Sim, né? Claro, sempre. Claro, é óbvio. E como toda datação, ela parte de um ponto de vista de alguém. Sim. Quer dizer, você não vai dormir no Império Romano e acorda na Antiguidade Tardia, digamos assim. Sim. Né? Você não vai dormir no mundo moderno e acorda no mundo contemporâneo. Isso é muito óbvio. Inclusive, se em algum momento parecer que eu tô sendo um pouco obtuso com esses pontos de vista, me avise. Não, claro. Mas veja, tradicionalmente, de uma maneira muito geral, colocamos a Era Viking entre 793, com o saque do mosteiro Lindisfarne. Desculpa, eu falei errado, é o Lindisfarne, exatamente. Porque até por causa da série Vikings, né, do Michael Hirst, a gente coloca a invasão do grande exército pagão muito próximo ao saque do Lindisfarne. E na verdade foi um pouco mais pra frente, foi 845, se eu não me engano. Isso. A grande invasão, na verdade, o eixo dela foi o acampamento de inverno, né? Quer dizer, foi uma exército que se movimentou e não voltou. E isso atiçou muita gente que estuda o período, porque lembra muito o Volkswanderung, né? Que é um termo alemão para o período das migrações. Quer dizer, os historiadores normalmente falam de invasão de Roma, uma invasão ao Império Romano, invasões bárbaras,
e na verdade existe um outro ponto de vista, não são invasões, são movimentações de povos, que é um termo muito mais amplo. Mas voltamos aqui para a nossa era viking, 793 com o saque do Mosteiro de Isfahan, e 1066 com a Batalha de Stamford Bridge. Você colocou as datas corretamente. Sim. Qual é o problema dessa datação? Ela é primariamente anglocêntrica. Sim, com né? Ela coloca a Inglaterra no ponto central. Quer dizer, 793 porque os meus mosteiros estão sendo atacados. Sim. E 1066 quando o meu reino se defende de um digamos assim, de um capitão, de um rei viking e perde logo depois a batalha para um outro invasor também de origem normânica, digamos assim, né? Que são os normandos, só que eles vieram da França. Guilherme deixa de ser Guilherme o bastardo e passa a ser Guilherme o conquistador. Vejam só, uma coisa maravilhosa. Mas vejam, se a gente for trabalhar com essa datação, a própria era viking ela pode ser dividida primariamente em 2 cortes. Um primeiro corte, que é nos primeiros séculos, digamos assim, século VIII e século IX, que nós temos saques das Ilhas Britânicas e, principalmente, operações de saques no Mediterrâneo. Boa parte dessas riquezas estão circulando no Mediterrâneo. Perfeito. E quando eu falo Mediterrâneo, eu falo também Itália, Sicília foi muito importante, Península Ibérica foi muito importante nesse momento também, como digamos assim, um ponto de saque, ou um ponto para se fazer saques, né? O grande êxito de Rolo, que é um personagem muito famoso por causa da série, sim. O grande êxito das operações de Rolo no Senna foi justamente esse. Ele não foi, bateu e voltou. Ele foi, ficou e serviu como ponte, como trampolim. Entende? Entendo. Então, esses primeiros séculos da era viking são justamente isso. É um abrir de olhos para um mundo maior que já existia para essas pessoas. Quem acompanha filmes e séries, por exemplo, pensa que a era viking se iniciou como uma grande descoberta, né? Sim. Olha, existe esse mundo ocidental aqui que a gente pode saquear. Não era bem isso. A gente está falando aqui de sociedades com um longo histórico de comércio, com uma tecnologia náutica fabulosa para o período, mas que simplesmente aproveitou o momento, entendeu? Sim. E entendeu, estudou aquilo, entendeu como funcionava aquele mundo além de suas barreiras e aproveitou para saquear. E o segundo momento da era viking, claro, a gente entra agora no processo de formação dos reinos escandinavos. Então é um momento em que Dinamarca, Noruega e Suécia deixam de ser povoadas por pequenos reinos que brigam entre si e passam por um profundo processo de unificação, principalmente os reinos germânicos da Alemanha, né, digamos assim, estão empurrando isso para a Dinamarca, e a Dinamarca empurra sua influência para os outros reinos. Então quem lê fontes do século XIII, por exemplo, vai ver a Dinamarca sendo digamos assim, um poder maior, um poder que está ali a todo momento querendo invadir os outros reinos, porque ela já é um reino forte desde o século X. Entendo, com o Haroldo Dente Azul, Haroldo Bluetooth. Sim. E o que acontece? Nesse segundo momento da era viking, faz-se os saques, digamos assim, porque são empreitadas de pequenos grupos, ou são empreitadas que reforçam o poder de pequenos reis, e entra, na verdade, a formação de um reino muito maior, onde você tem cada vez mais a figura de um grande rei centralizado, que precisa de uma burocracia. É aí que o cristianismo encontra um berço muito forte, a criação de uma burocracia. Sim. Todo poder régio, ele é sagrado. Sim. Inclusive entre os vikings, né? Nós temos deuses que favorecem as elites, como, por exemplo, o mais famoso é Odin. Sim. Mas, sem sombra de dúvida, o cristianismo, no final da era viking, já em torno do ano 1000, traz consigo uma grande inovação, que é a escrita.
Sim. E toda grande empreitada burocrática acompanha a ascensão de um reinado mais forte. Contudo, essa, como eu falei anteriormente, essa datação ela é anocêntrica, né? Sim, claro. Ela não leva em consideração a realidade arqueológica desse período. Ela não leva em consideração as interações pacíficas e violentas dos povos escandinavos com o restante do mundo antes disso. Perfeito. Por exemplo, defendia-se que o início da Era Viking tinha a ver ou com propósitos de prestígio social, o que é uma verdade, mas também com inovações tecnológicas, né? Ou com inovações tecnológicas seria a adoção de velas. Provavelmente. O que acontece? Os escandinavos já estão usando velas, já estão inovando seus barcos desde o século VI, muito provavelmente por causa do comércio com o Mediterrâneo. Então, como eu falei anteriormente, esse mundo já existia para esses vikings, né? Perfeito. Esse mundo já existia para esses escandinavos. Então, como a datação ela não é perfeita, existem arqueólogos suecos que colocam o início da Era Viking do século VI. Existem por causa da interação com o mundo clássico, com certeza. Se eu não me engano, voltando lá para a parte do entretenimento, a série Vikings, lá no começo, os primeiros episódios, se você prestar bem atenção, você vai ver uma conversa do Ragnar com o irmão dele, o Ragnar apresentando aquela pedra para ele, dizendo que aquilo era a entrada para novos mundos, para novos povos e tudo mais, que ele conseguiu de um mercador. Se ele conseguiu de um mercador, então aquilo já não é tão novo. Exato. A própria série porque a série ela tem os seus furos, né? Ela se dá ao luxo de ter os seus furos porque o pensamento dela é para diversão, né? Ela quer colocar o Ragnar como o abre-alas desse novo mundo. É bem interessante, né? Essa perspectiva. Mas basicamente o ponto que eu quero chegar é que mesmo a série tendo os furos dela, dentro desses furos você consegue, assim, quando eu digo dentro desses furos, eu digo dentro dos furos mesmo. Você consegue enxergar que tem algo ali que talvez seja para você perceber. Passado entretenimento. Quer dizer, se ele conseguiu aquela pedra que vai colocar ele numa localização que ele vai conseguir chegar numa possível Inglaterra, alguém já foi. Sim, já voltou. Sem sombra de dúvida, veja, na Inglaterra, a formação de reinos anglo-saxões foi feita utilizando amplamente massa humana, digamos assim, o poderio humano retirado da Escandinávia. Esses saxões que estão chegando na Inglaterra, o inglês antigo, ele tem uma base em comum com o nórdico antigo, né, que é o antigo germânico. Enfim, não é de maneira nenhuma um mundo desconhecido. Quem lê Beowulf, por exemplo, a família de Beowulf, claro, Beowulf é um poema que ele foi escrito no século IX, mas acreditamos que a sua composição é muito anterior ao seu processo de escrita. Sim. A família de Beowulf, os Skildingers, os Shildings, eles não são dali, né? Beowulf está sendo mandado para Heorot, na Dinamarca, e esse poema está na Inglaterra. O poema se passa, não na Inglaterra, né? O poema se passa, salvo me engano, na Dinamarca, mas quer dizer, está celebrando uma cultura em comum desses povos britânicos. Então, você vai ter, óbvio, um caldeirão de povos em comum ali. Sim. Porque bem ou mal eles estão mais ou menos na mesma região, né? Então não era tão distante assim, né? Provavelmente, óbvio, né? Alguns sofreram intervenção dos romanos, outros de outras regiões, então eles foram se mixigenando e criando culturas novas, né? Assim, agora aproveitar o gancho que vocês falaram da série, né? Uma coisa que é legal falar pro pessoal é que a série ela junta
quase 300 anos em tipo 20 anos na história, né? Se você pensar da invasão de Lindisfarne, a chegada a Paris, depois a chegada à América, que eles estão chegando agora, por exemplo, eles saíram de 793, já estão quase no ano 1000, e como se todo mundo tivesse na mesma época, vivendo e celebrando-se num período de, sei lá, 20 anos, 30 no máximo, né? Eu vejo que isso na série, tem muita gente que estuda Vikings e lê sobre Vikings e fica incomodado com isso. Eu tive um amigo que ele falou exatamente isso. Pô, mas os caras foi quase Paulo uma cópia do que você falou, que o cara, sabe, foi muito próximo, muito semelhante. São 300 anos em 10 episódios, assim, ele colocou, né? E eu disse, cara, a cronologia viking, assim, você tem que gostar muito e ela é infernal pra você conseguir linkar um negócio no outro. É chato isso. E para você colocar isso no entretenimento, precisa chamar atenção, precisa gerar uma grana para ele continuar fazendo, para ele continuar sendo produzido. A melhor forma foi essa. Agora, se você for se basear nisso historicamente, aí de fato você tá ferrado. Mas eu acho que não é esse o intuito, né? É para você ter uma cronologia na cabeça. Isso aí. Claro. Recebemos recentemente um doutorando da Espanha, que participou e fez um estágio doutoral aqui conosco na UFPB, e, enfim, participou também do nosso evento. Nós temos um colóquio que é anual de estudos vikings. Perfeito. E ele se chama Alberto, vai ouvir o podcast, então um grande abraço, Alberto. Abraço, Alberto. Ele fez um ciclo de cinema enquanto ele estava aqui na Paraíba, e a gente discutia muito o papel dos vikings no cinema, né? Mas invariavelmente a discussão acabava caindo para a série, porque a série é muito popular, indiscutivelmente. Perfeito. E a série tem os seus deslizes, a série ela tem inclusive deslizes visuais, né? E a gente pergunta como é que uma série que ela tem um apoio arqueológico histórico fenomenal, se você vê quem são os arqueólogos e historiadores que estão na produção, são grandes nomes. Inclusive um dos meus acadêmicos favoritos, Neil Price, escreveu um livro fabuloso sobre feitiçaria e guerra na Era do Ferro, chamado The Viking Way. Até o nome é bem imponente. Sim. Ele estava na série, assim, ele é muito importante. É um cara que está discutindo junto com a Destiana Johnson a questão da mulher guerreira, em Birka e tal. E aí os questionamentos que o Alberto teceu naquele momento foi: veja bem, como um produto cultural, a gente tem que entender que eles fazem suas escolhas, né? Quer dizer, o Ragnar, ele é um personagem muito popular dentro das próprias narrativas medievais escandinavas. Sim. Ele é como o Sigurd, né? O Sigurd, o Matador de Dragões, o Fafnisbane, você encontra, cara, assim, uma profusão de imagens, entende? Da mesma maneira como você também vai encontrar imagética relacionada a Ragnar. Então, eu acredito que os produtores tenham pensado: veja bem, nós temos aqui a oportunidade de fazer uma história sobre um personagem que é um personagem que está nas fontes mitológicas, a Gesta Danorum, que é uma fonte dinamarquesa. Nós temos as sagas, os contos dos filhos de Ragnar. Nós temos a saga de Ragnar. Então nós temos baladas sobre Ragnar. Então, querendo ou não, temos a oportunidade aqui de ver um personagem transitar entre diversos, digamos assim, diversos níveis dessas fontes, né? Então eu tenho fontes mais fantásticas, eu tenho fontes mais, digamos assim, mais sólidas. Sim. Né? Então eu acho que foi uma escolha. Eu concordo com o Alberto, foi uma escolha deles dizer: não, então vamos pegar aqui tudo que a gente pode e vamos comprimir.
desse personagem no seu núcleo, né? Quer dizer, junto do Ragnar tinha somente o cara que descobre, digamos assim, descobre a Islândia, que é o Ragnar-Floki. Sim. Tem o cara que se torna o primeiro duque da Normandia, que é o Rolo. Sim. Né? Tem a grande, talvez a personagem mais emblemática dessa série, que é a Lagertha. Sim. Que é o grande símbolo positivo dessa série, que é a da mulher guerreira. Sim. Né? Foi bem colocada que ela foi colocada, foi muito, muito bem colocada perante as coisas que estavam acontecendo na sociedade naquele momento. Sim. Como o produto cultural, ele atende a anseios modernos. Sem sombra de dúvida. Ela não deve ter um compromisso com o passado ao ponto de simplesmente negar esses anseios. O que a gente coloca em xeque como historiador e como arqueólogo, o Neves também possui pesquisadores dentro do mundo da arqueologia, até que ponto também o produto cultural acaba distorcendo nossas percepções de realidades diferentes. Perfeito. Entende? Quer dizer, a mulher guerreira, ela é uma realidade do período, ou ela é, digamos assim, um produto de uma parte dessa sociedade? É isso que está em xeque, mas sem sombra de dúvida, deve responder aos nossos anseios modernos, sim. Eu vejo que depois dessa série, muitas coisas, elas, falando assim, do nosso país, né? Muitas coisas começaram a aparecer, muitas coisas começaram a acontecer, tanto no sentido de empoderamento feminino, no sentido de link histórico, no sentido de estudos externos, porque até onde eu consigo compreender, as pessoas aqui no nosso país, eu digo as pessoas comuns, né, a grande massa, ela não buscava a história. E no dia que eu vi a CBN, num horário nobre, fazendo referência à sociedade viking, aonde que ela era linkada à sociedade brasileira, eu realmente fiquei de boca aberta. Não é uma coisa que a gente vê sempre. Claro. E assim, como você falou, né? A gente percebe essas mudanças. Eu fiz recentemente meu estágio doutoral fora e veja, a popularidade dessa série nos países que eu visitei não era grande, simplesmente porque eu fui visitar países onde, digamos assim, o gap, né, entre homens e mulheres nos postos de trabalho, ou mesmo em relação à própria sociedade, não era tão acentuado como no Brasil, entende? Então é muito interessante como essa série faz sucesso no Brasil, justamente porque a gente vê isso sendo confrontado. É um dado muito interessante. Professor, eu queria aproveitar o gancho então e fazer uma pergunta. Então, assim, quanto que você acha que a indústria do entretenimento contribui positivamente, né, com a história, né, com a ciência, né, e o quanto que ela atrapalha, vamos dizer assim? Veja, essa é uma resposta muito complicada. Imagina. Porque é óbvio que são trabalhos diferentes, são produtos diferentes. Eu não espero que um artigo que eu vá publicar ou uma tradução que eu vá realizar seja tão popular quanto um filme, quanto uma série ou uma música. Mas é óbvio que são produtos diferentes e que elas atendem a coisas diferentes, elas não necessariamente precisam conflitar. Sim. Digamos que a indústria do entretenimento, ela nos ajuda e muito em trazer pessoas interessadas, entende? Quer dizer, tem gente que nunca ouviu falar de Vikings, vai assistir a série e vai dizer, será que isso existiu? Foi até a questão que a gente abriu o programa, o podcast. Exato. Eu veja, coisa muito... cortar. Não, sem problemas. Uma coisa muito interessante, por exemplo, você diz que
um artigo seu pode não ser tão popular quanto um audiovisual, um entretenimento, né? Sim. Mas a gente consegue compreender que ele pode passar a ser depois que o entretenimento abriu uma porta. Eu, por exemplo, eu comecei a entender a buscar coisas sobre os Vikings. Fui lá em 94, cara, por conta de Cavaleiros do Zodíaco. Compreendo perfeitamente. Lá em, sabe? E antes disso, ainda a gente tinha Asterix e o Obelix, não, Asterix. Acho que talvez venha daí a história dos Vikings de chifre. Mas eu basicamente comecei a querer entender o que era aquilo que me chamava tanta atenção. Foi em Cavaleiros do Zodíaco, porque tudo era muito frio. A música era muito fria, porque era uma sintonia. A imagem era com cores frias. A história ela era fria. E ele se passava nada mais do que lá no norte da Europa. Então aquilo me deixou assim, e eu não entendia por quê. Porque todo o resto do Cavaleiros do Zodíaco não me causava essa impressão. Entendo. E aí eu fui buscar sobre os Vikings, aí eu comecei a entender que era uma outra cultura dentro daquele mundo ali. Assim que eu comecei a entender sobre os Vikings e ler sobre os Vikings. Então eu acho que essa parte do entretenimento, ela é importante. Logicamente, aquilo que você falou no começo, acaba um pouco se confundindo, o entretenimento atrapalha um pouco, só um minuto, avião. Incrível. Então, acaba se confundindo, mas assim, compreendo que do mesmo jeito que a história dos Vikings de Chipre começou a ser quebrado, vamos colocar assim, vai naturalmente, acho que outras coisas vão sendo quebradas também, né? Ó, e ainda tem outra coisa interessante aí. Depois que começou a indústria a trazer mais os Vikings, né, para nossa cultura, para o nosso audiovisual, também tem ocorrido o quê? Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas que têm uma família de sangue assim bem misto, de vários locais, de descendentes, né, de europeus e tudo mais, tem feito bastante aqueles testes para ver a árvore genealógica, para ver a genética do sangue, para ver se eles têm ancestralidade também com esse povo. Essa foi uma outra coisa que também veio assim a aumentar muito a demanda, né? E eu acho que isso é positivíssimo, Marcela. Eu acho que isso é positivíssimo, porque você buscar a sua origem dentro da seara que é esse povo brasileiro, que a gente é uma seara absurda. Sim. Então eu acho que você buscar a sua origem ali dentro é muito louco. É muito louco. Eu acho muito bonito a gente procurar saber de onde a gente veio também e procurar estudar um pouquinho. Eu acho que é enriquecedor culturalmente também, né? Isso é muito legal. Porque assim, eu acho que aqui eu digo assim, no Brasil, eu não posso generalizar, né? Eu tenho que falar mais da minha experiência, né? Se a gente pensar bem, né? Mas assim, se eu lembrar da minha experiência na escola, por exemplo, a gente pega livros de história, que a gente estuda muito, de maneira muito generalista, né? O que a gente vai estudar, estuda um pouco da história do Brasil, um pouco de cada civilização antiga, e pouco a gente vê, por exemplo, dos vikings, pouco a gente estuda isso na escola. Professor, você acha que isso tem algum motivo, alguma razão para a gente, por exemplo, não estudar, por exemplo, os vikings na escola? Cara, essa é uma questão que invariavelmente, quando a gente faz academicamente, né, sim, apresentações de pesquisas e tal, o público questiona, né, por que não estudamos os vikings na escola? Veja, enquanto professor, eu fui professor de ensino infantil, fui professor de fundamental médio,
e recentemente também fui professor de ensino superior. Então eu tenho uma visão, digamos assim, de vários níveis desse problema. Sim. Veja, nós temos um currículo que às vezes é um pouco difícil de ver ele em sua completude, né? Sim. É difícil trabalhar história geral com os alunos de ensino médio, por exemplo, porque nós temos um desafio educacional chamado Enem. Né? O Enem, ele apressa a gente a tornar a educação uma coisa mecânica. Sim. Enquanto professor do ensino médio, eu tenho um currículo que é absurdo. E depois das reformas educacionais, eu só posso, por exemplo, trabalhar história antiga e história medieval em um ano com os alunos. Sim. Então, quer dizer, não é porque nós não temos... Por que nós não temos vikings no nosso programa curricular? Sim. Nós não temos várias coisas. Não, com certeza. Nós temos várias coisas. Não, nesse aspecto tem tudo a ver, principalmente. Mas eu que não tem tempo. Quer dizer, nós estamos enfrentando atualmente um problema migratório tremendo que torna-se expresso, principalmente na internet, em viés xenofóbicos. Sim. Que é o que seria o confronto de uma Europa civilizada e branca, né, com o mundo islâmico. Sim. E aí eu não vou entrar em detalhes, isso é um desafio muito grande, não é fácil. Se fosse fácil, a gente já teria encontrado uma solução, é óbvio. Exatamente. Mas veja você, quando é que na escola a gente teve alguma educação em torno do mundo islâmico? Quer dizer, o mundo islâmico, inclusive, é uma coisa enorme. Vem da Idade Média até hoje. Sim. É uma coisa enorme. Mas aí também traga para nossa própria realidade. Quando é na escola que você viu de modo sério, algo relativo a povos indígenas? Entende? Exato. Quando é que você vai trabalhar dentro da escola outras manifestações religiosas, outras espiritualidades? Quando é que você vai ter uma oportunidade dentro da escola de trabalhar, por exemplo, de forma séria o candomblé? Não vai. Perfeito. Não vai. Perfeito. Não passam de datas folclóricas, e é isso. Vira quase um folclore pra gente, né? Exato. E se a gente coloca vikings, se a gente coloca os vikings dentro dessa perspectiva, quer dizer, eu tenho meio ano para trabalhar com os meus alunos da idade antiga, da antiguidade tardia, até Bizâncio, digamos assim, queda de Constantinopla, né? 1400 e parará, 93 ou 53. Enfim, é muita coisa em pouco tempo. Citado na escola, eles chamam de os povos bárbaros, né? Aí os povos bárbaros. Joga lá. Aí você é obrigado a colocar, sei lá, muita coisa, quase generalizando, assim, né? Veja uma coisa engraçada. Se eu pergunto a vocês qual é a ideia de bárbaro que vocês têm? O bárbaro, pra mim, é o Conan. Sim. E não é o Conan do Robert Howard dos livros. Eu tenho uns livros aqui, eu amo a literatura do Robert Howard, mas é o Conan, o Arnold Schwarzenegger. Exato. O Arnold Schwarzenegger de cabelo, é um headbanger aí, antiguidade, é o cara de cabelo grande, gritando por Kron com a espada na mão. E aí você tenta trabalhar a ideia de bárbaro com os alunos. Cara, se você não tem uma educação dentro do curso de história, aí vai tudo, vai Godo, vão as várias, né, tipos góticos, visigodo, godo, ostrogodo, vai Greutungo, vai tudo, vai Uno, e aí você coloca viking sem nenhum respeito temporal, vira uma salada enorme. E veja, quando é que você veria, por exemplo, quem são os vikings enquanto bárbaros? Sim. Nós temos uma documentação inglesa
os caras têm raiva dos nórdicos, dos vikings, porque esses bárbaros estão tomando banho, se asseando, lavando o cabelo e estão roubando nossas mulheres. Você entende a relação do que é o barbarismo? É uma barbárie. Não, mas é exatamente isso. A expressão, né? Que barbaridade, né? Barbaridade, exatamente. Bárbaro vem de babá, de babarói, daquilo que você... de balbúcia, entende? Sim. De balbúcia é uma coisa que você não entende, é uma ideia muito antiga, que tem a ver, na verdade, com a formação dos espaços das cidades gregas, da polis grega. Uhum. Então tudo aquilo que não está falando a nossa língua é bárbaro. E isso é fantástico você trabalhar com os alunos. E aí, claro, entra aí o mundo viking facilmente, mas na educação no Brasil não é bem uma prioridade. É difícil entender uma prioridade na educação aqui, né? Mas, professor, assim, pensando justamente nisso, né? Assim, tudo bem que a gente acaba puxando um pouco a sardinha, que é alguma coisa que a gente se familiariza, lê um pouco, estuda um pouco. Claro. Né? A gente entende que os vikings tiveram uma importância muito grande para a sociedade moderna, né? Assim, sim. Aqui no Brasil a gente sente, mas a gente não sabe que a origem vem de lá, por exemplo, né? Mas, assim, o quanto que você acha que fora do entretenimento, né? O quanto que você acha que os vikings influenciaram a nossa vida de hoje, por exemplo? Hoje? Você diz... O que a gente traz daquela época pra gente, né? Alguma coisa que os vikings fizeram, alguma coisa que eles influenciaram, por exemplo, o pessoal de língua inglesa, por exemplo, os dias da semana, pelo menos reza a lenda que são por conta dos deuses nórdicos, um exemplo, né? Algumas palavras do inglês, por exemplo, hell, entre outras, o próprio Easter, né, que é a Páscoa, tem origem nos vikings, por exemplo. O quanto que disso a gente traz pra gente, por exemplo? Primeiro, quando a gente fala de entretenimento, de maneira nenhuma isso deve ser algo que diminui. Não, claro que não. Não seríamos nada sem cultura. Exatamente. Isso é talvez a fonte de uma boa sociedade, né? Não, com certeza. E como cultura, ela é universal. Ela tem que ser acessível a todos. Eu me lembro da conversa que eu tive com o professor Terry Gunnell, e ele disse exatamente isso. Você não pode negar o acesso à cultura a ninguém. E esse talvez seja o maior legado de qualquer sociedade, entende? Perfeito. Quer dizer, quando você, eu não sei se vocês tiveram a experiência de assistir Senhor dos Anéis no cinema. Sim. Né? Eu me lembro que quando eu assisti, eu era um guri, eu assisti Senhor dos Anéis no cinema, aquilo me fascinou de uma maneira abismal, assim. O Retorno do Rei é uma coisa fascinante, né? Ainda hoje, a Batalha de Pelennor, dos Campos de Pelennor, assim, é uma coisa que mexe muito com a pessoa. Tô até e não é nada. No Retorno do Rei. É um negócio impressionante. Sim, mas pensando nesse aspecto, nós não temos uma influência direta, como, por exemplo, os ingleses tiveram, os franceses tiveram, Sim. Porque eles estavam em contato com esses povos. Óbvio. Eles vivenciaram com eles. É óbvio. Claro, mas esses experimentos, muito mais do que batalhas, muito mais do que feitos pessoais, muito mais do que essa busca romântica por liberdade, né? Que por muito tempo os vikings foram vendidos assim, liberdade. E é um discurso muito romântico, muito interessante. Eu acho que muito mais do que isso, eles nos legaram, primeiro, uma literatura fabulosa. Perfeito. Certo? É possível qualquer pessoa encontrar textos online de sagas medievais, de poemas medievais. Qualquer pessoa é capaz, por exemplo, de encontrar uma mitologia extremamente vigorosa
né? Eu tenho aqui em minha instância, eu estou trabalhando em algumas traduções. Talvez nos próximos anos aí a gente vai ver aí nas instantes uma tradução minha da Ilha Poética. Olha lá, hein? Tem uma editora, hein, professor? Podemos negociar isso aí. Claro. Mas deixa aí, eu tô contando. A preocupação do professor Terry tinha sido justamente essa. Qual é a percepção que as pessoas têm dessa cultura? Ou dessas culturas, entende? Sim. A Islândia tá aí até hoje. As Órcades estão aí até hoje. Sim. As Ilhas de Man estão aí até hoje. A Groenlândia está aí até hoje. Quer dizer, o que é que nós temos de legado? Nós temos países vivos, culturas vivas. Claro, não são culturas vikings. Mas são culturas, são lugares para ir visitar e pesquisar, e ir a museus, entende? Sim. Quer dizer, tudo isso acaba indo para o âmbito, claro, da diversão e do entretenimento, mas de uma maneira muito profunda. Sim. Eu acho que muito mais do que a gente pensar, será que eu tenho sangue dinamarquês? Será que o meu familiar, muitas vezes como esses testes de sangue se vendem, né? Será que você foi descendente de Haroldo, Dente Azul? Eu não sei. Mas eu sei que eu posso ir para a Noruega visitar o Museu dos Barcos, né? Se eu não tenho dinheiro. Claro, eu posso ir no virtual. Tem uma coisa que ela é a seguinte, aqui no nosso país, na nossa cultura, a gente falou lá do Senhor dos Anéis e tudo mais. Eu lembro que quando eu assisti o Senhor dos Anéis, o primeiro, né? A Sociedade do Anel, eu já tinha lido a Sociedade do Anel em português de Portugal, cara. Eu vi aquele negócio, eu não consegui ver no cinema, mas quando eu assisti aquele negócio eu chorava, literalmente, entendeu? Sim, não é, mas tem muita gente que falava, mas ele não é parecido com o livro. Eu falei, cara, você tá vendo um documentário da Terra-média, é isso que você tá vendo, pelo amor de Deus. Então, isso é um moleque, né? Mas a gente compreende aqui, na nossa cultura, durante muito tempo, você ter esse anseio por esse tipo de cultura, por esse tipo de história, por esse tipo de... Você ser assim era demonizado. Sim. Entendo. Durante muito tempo é isso, a cultura não te favorecia em relação a isso. A nossa cultura não favorece em relação à nossa própria cultura. Exato. Entendo. Quanto mais a cultura, porque as pessoas, elas tem muita coisa que é confundida entre cultura e folclore, entende? Sim. Aí complica muito você gostar de certas coisas, você pegar a afeição. Aí eu disse para um aluno meu uma vez assim, você não gosta de folclore? E ele falou, não, é detestável. Eu falei, gosta sim. Sabe por quê? Você adora samurais, não adora? Lógico, gosto demais e tudo mais. Aquilo ali é folclore japonês, meu amigo. Porque a nossa... quebra de paradigma, né? Tem toda essa questão. Mas tudo depende do jeito que você apresenta, Marcelo. Tudo depende da forma que você apresenta. Se você apresenta a nossa cultura dessa forma, sei lá, quase pejorativa, sabe? Isso que a gente vai colher, exatamente isso. Exatamente. Agora, veja bem. Existe uma diferença muito sensível, que isso saiu da academia e tornou-se senso comum. Quais são as diferenças entre cultura e folclore? Quando as pessoas falam de cultura, geralmente elas têm na cabeça uma ideia de alta cultura. Exato. Não é? Enquanto o folclore seria uma baixa cultura ou uma cultura popular. E hoje essas barreiras elas são muito tênues. Então as pessoas realmente não gostam de folclore ou o que é folclore, simplesmente porque elas não têm uma, digamos assim, uma visão do que é isso. E aí eu concordo. Eu acho que uma vivência, uma leitura, ou não sei, consumir tudo isso tornam as pessoas menos fechadas dentro do seu mundo. Exato. E aí eu acho que no momento que a gente para de brigar
o que é a minha cultura, o que é a cultura do outro, e passe a celebrar todas as culturas que eu puder, não existem mais, inclusive, barreiras identitárias. Você não pode curtir isso aqui porque você não é isso. acaba a história do meu povo, né? Não é o meu povo, né? Exatamente. Nossa. Professor, deixa eu te aproveitar então. Como que você foi parar nos estudos sobre os vikings? E fala pra gente também o que é o Neve, pra gente entender, para os nossos leitores entenderem. O Neve primeiro, mas só pelo núcleo. Sim. O Neve é um projeto pessoal do nosso coordenador, né, o professor Dr. Johnny Langer. Sim. Talvez o acadêmico mais ativo, que mais produza artigos e livros sobre vikings, digamos assim. Recentemente lançamos pela Edra. Desculpa, pessoal, eu posso falar nomes desse livro? Pode sim, não tem problema. Tem que ler os 2 dicionários que provavelmente você refere. Isso. Desculpa aí. Pode falar. Lançamos os nossos dicionários, que são assim, projetos monumentais e foi muito bem recebido no exterior. E é capitaneado por ele. O professor Johnny, ele queria, em torno aí dos anos 2010, tentar formar um corpo de pesquisadores, um corpo de jovens pesquisadores e pesquisadores mais experientes, que pudessem trocar experiência entre si. Perfeito. Ou se ajudar, né? Naquela época, cara, 2010, a gente, todo mundo muito pobre. A gente eu em 2010, eu estava terminando minha graduação, tinha um trabalho como professor, mas era muito mal pago, e qualquer livro sobre vikings, se eu queria importar, era, 120, 150 reais, entende? Não mudou muito, Mas hoje, por causa da internet, né? Por causa do avanço. Isso, as pessoas trocam PDFs com mais facilidade. Perfeito. Mas naquela época não havia isso, né? Então o intuito do Neve era juntar pesquisadores, trocar materiais, produzir dossiês, produzir livros, o que quer que fosse. Entre pesquisadores que adentraram o núcleo e saíram, nós já temos aí 10 anos de existência. Os membros, agora quase todos estão aí para se tornar doutores já. A gente tem ampla experiência internacional, assim, vários pesquisadores já deram seus rolês pela Europa, participam ativamente de fóruns, de congressos, publicam. Sensacional. Enfim, eu mesmo estou terminando agora, eu deveria defender agora na metade do ano, mas o Covid Não, que isso. Eu estou escrevendo minha tese sobre caçada selvagem, dentro da mitologia nórdica. Perfeito. E é bem isso, assim, o núcleo são pesquisadores que se tornaram amigos. Entende? Perfeito. Nós temos o nosso colóquio anual, que é o SEV, né, o Colóquio dos Vikings Escandinavos, e que tenta reunir essa patota, esse núcleo, e também agregar mais novos pesquisadores. E a gente, todo evento vem novas pessoas, vem novas propostas de pesquisa. Perfeito. O mundo da pesquisa escandinava é enorme. Não existe donos de campo. Na academia, isso é algo muito chato. Algumas pessoas tentam se apresentar como donas de um campo, mas não existem donos. É muita coisa para se dar conta. Sim. E é isso. Somos um núcleo não de jovens, mas de pesquisadores. Sim, perfeito. Não, eu sou jovem, não tem problema. Mas o meu envolvimento com os estudos escandinavos vem, claro, muito próximo também da criação do Neve, né? O professor Johnny, na época que eu o conheci, ele tinha acabado de se tornar professor na UFMA, a Universidade Federal do Maranhão. Sim.
ele finalizou um estudo muito interessante sobre dragões na Escandinávia, né? Ele publicou em 3 partes um trabalho pós-doutoral dele da USP, orientado pelo professor Lário Franco Júnior, e ele passou nesse concurso na UFMA e eu queria trabalhar com algo diferente no meu TCC. Perfeito. E eu também tinha assim, a paixão de aborrecer meus professores. Então, o que mais exótico, o que mais diferente, o que mais assim, aquela coisa, sabe, de diferente eu podia fazer para que os meus professores passassem raiva. E foi isso. Não. Brincando, eu estava no projeto de ficção científica em arqueologia brasileira na época, mas eu tinha uma paixão pelo medievo, né? Eu fui monitor de história medieval por um ano na UFPB e na época eu já desenvolvia algumas leituras. Perfeito. E aí, sabendo que o professor Johnny era concursado, eu lancei a ideia, né? Olha, professor, tenho aqui essas fontes e queria proceder, né, de alguma maneira. Nos encontramos em um evento em São Luís, a gente trocou muito papo. Conheci também a professora Luciana de Campos, que é mão cheia, assim, é uma pesquisadora fascinante. E a partir daí foi o meu envolvimento, né? Era algo muito fora da curva, não tínhamos arquivos de nada, tanto que desse TCC nasceu um livro, né, que é o meu livro sobre a unificação do reino norueguês, que, claro, tem vários defeitos, é um trabalho defasado, mas para o que eu podia fazer naquele período, em torno de 2010, foi bem gratificante. Continua sendo, claro, um desafio recompensador. Perfeito. Qualquer pessoa que esteja ouvindo o podcast, não necessariamente em estudos escandinavos, né, no mundo viking, mas se quiser, seja bem-vindo. Vale a pena, mesmo no contexto frágil que estamos vivendo no Brasil em educação e pesquisa. Estudar vikings me fez viver e viajar, experimentar um mundo muito além da minha realidade imediata, e eu torço para que seja assim por anos e anos. E vai ser. Se o dia assim quiser. Professor, tipo, tá muito boa a conversa, né? Eu vou começar a conduzir aqui pro nosso desfecho, né? Porque a gente já tá com quase 1 hora de gravação, tá? Claro. Mas, assim, fala um pouquinho dos seus projetos e quais são os principais desafios de ser um pesquisador no Brasil e ainda mais sobre os vikings. Tá bom. Deixa eu pensar. Bom, atualmente eu estou desenvolvendo, como eu falei, né, a minha tese de doutorado sobre caçada selvagem. Eu tenho analisado fontes tanto da antiguidade quanto do medievo atrás desse fenômeno folclórico. E tenho confrontado com fontes escandinavas, principalmente islandesas. Eu trabalho muito com sagas islandesas, morei na Islândia por 1 ano, onde eu tive a orientação sanduíche do professor Terry Garnell, já que o Johnny Lander continua sendo meu orientador, e é um grande parceiro, claro, e essa tese deve ficar pronta próximo ano. São muitos documentos para analisar, mas tem sido um grande prazer escrever essa tese. Eu tenho um projeto de tradução, mas é um projeto lateral. Eu tenho traduzido aqui e ali alguns materiais. Anos atrás eu traduzi a saga de Halfdan Negro, Halfdan Svart, que tem alguns problemas, claro, mas não altera a qualidade final da tradução. Perfeito. Eu tenho uma tradução do Grimm Small, os ditos de Grimnir, que é um poema da Edda Poética, é um poema que seria Odin declamando vários, digamos assim, várias coisas do mundo cósmico
escandinavo, né? Perfeito. Eu tenho também uma tradução do Völuspá, que talvez seja o poema mais conhecido, os ditos da Volva, né? Os ditos da feiticeira, da Sibila. E Odin, digamos assim, ele traz à vida uma Volva, uma feiticeira, uma adivinha, e faz perguntas do passado, do futuro, do Ragnarok, e, enfim, é um poema bastante conhecido. Eu, por causa da tese, esse projeto lateral ficou pausado, né? Tá aí no hold, mas eu pretendo retomar ele nos próximos anos, lançando um poema aqui e acolá, e um dia, quem sabe, eu reúna todos eles numa coletânea. Reveja os erros. A ideia de publicar em periódicos é porque eu tenho um retorno das minhas traduções. Perfeito. As pessoas me escrevem dizendo, olha, aqui há um equívoco, ou você poderia ter feito uma nota assim, sabe? Então é muito producente essa operação. E eu tenho, para o próximo ano também, eu fechei com uma editora universitária um livro sobre runas, né? Um livro histórico com um apanhado também arqueológico, mas é uma introdução à runologia, é uma introdução a estudos de epigrafia rúnica e o que for, né? Não é um trabalho de especialista, porque eu não sou especialista em runas, eu não sou especialista em runologia, minha especialidade é no mundo da religião nórdica antiga. Sim. Mas há um nicho aqui no Brasil, claro, e eu tenho a leitura necessária, eu tenho o material, realmente sentar, esticar aí na cadeira e teclar isso. Perfeito, sensacional, professor. Assim, antes da gente encerrar, né, só algumas perguntinhas aqui que a gente ficou com algumas curiosidades. Claro! Inclusive, Ulisses, Emílio, Marcela, vocês querem fazer alguma pergunta para o professor? Eu gostaria sim. Por favor. Vai lá, Emílio. É o seguinte, para quem quiser começar, vamos fazer um início leve para se aprofundar, né, na parte de cultura, da cultura real viking, a parte histórica, né? Tem alguma indicação de algum livro, assim, que seja bem que conte, né, todos os fatos e tal, mas de uma maneira bem tranquila para quem não para quem não é um pesquisador poder se inteirar do assunto. Certo, exatamente. Certo. Bom, não é puxando a sardinha, mas já puxando a sardinha. eu indicaria, óbvio, a leitura dos dois dicionários que nós lançamos, né? Um dicionário é de mitologia e o outro dicionário é de história, o dicionário de história e cultura da era viking, ambos organizados pelo professor Johnny Langer, mas ele se encontra no formato de verbetes. Ele é interessante quando você tem uma dúvida sobre um tópico, digamos assim. Uma leitura ainda acessível, mas que eu não tenho encontrado em livrarias. Aí o interessado tem que dar uma pesquisada em sebos, estante virtual e tal. É uma tradução do Graham Campbell, que saiu aqui no Brasil com o nome de Os Vikings. Eu tenho! Eu tenho 3. Esse livro é fabuloso. Eu tô até aqui pegando a minha cópia. Ele começa com a origem dos vikings, passa pelo período viking na Escandinávia, a expansão viking e, por fim, o fim do mundo viking. É uma obra, claro, no formato de um grande manual. Sim. É uma obra que tenta colocar essas ideias dentro de digamos assim, de uma formatação mais didática e é muito acessível para qualquer leitor. Mas, claro, a Academia Brasileira tem produzido muitos artigos, tem produzido muitos estudos sobre a era viking. Então, também fica aí o convite aos ouvintes para pesquisar também os periódicos. Né?
melhor que os acadêmicos. É muito. Não, de verdade, esse livro é muito bom. Foi o primeiro livro que era exclusivamente sobre Vikings que eu comprei. Eu comprei logo que essa tradução saiu aqui no Brasil, se não me engano, foi 2009, 2010, ou um pouquinho antes. E aí. Também chamou primeiro. E aí eu comecei a ler e me interessei. Eu acho que foi talvez um dos primeiros livros que eu li de ponta a ponta. Com vontade de ler, né? Porque alguns eram obrigações. Né? Ele já se encontra defasado em alguns pontos. Não tem nenhum livro que resista ao tempo. Exato. Assim, mas ele ainda é excelente em termos de um sistematizador de ideias. Exatamente. E os dicionários também são excelentes, né? Não é puxando o saco, mas eu gosto. E aí o interessante do dicionário é que ele desmistifica muitas das coisas que o pessoal tem como verdade, né, sobre os vikings hoje em dia, né? Principalmente um pouco da cultura da cultura pop, desculpa, ou pelas pesquisas meio tortas que o pessoal faz na internet, que são aqueles pesquisadores de Wikipedia, né? Que aí tem uns problemas. Mas aí isso é uma outra história para a gente conversar numa outra oportunidade, professor. Ulisses, você quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta para o próximo, Paulo. Tá bom. Vai haver um próximo? Opa! Se o professor topar participar, vai ter quantos você quiser. Claro. Sempre disposto. Perfeito. E você, Marcela, quer fazer alguma pergunta? Olha, na grande verdade, a pergunta que eu quero fazer é já aproveitando a pergunta que o Emílio havia feito. Aqui no Facebook, por exemplo, justamente pegando essa parte do pessoal que está chegando, do pessoal que está começando a se aprofundar nos estudos, tirar um pouco dessa questão de mito-realidade, fazer uma correlação, né? Eu faço parte aqui do grupo de vocês do Neve aqui no Facebook, né? Eu acompanho vocês. Vale a pena para o pessoal, vocês indicam o pessoal que está chegando participar de grupos como Neve, outros grupos? Quais outros você indicaria se for o caso? Olha, infelizmente em termos de língua portuguesa, de grupos nacionais, eu desconheço outros no aporte do Neve. Então, aí também eu não queria puxar sardinha de maneira nenhuma. Eu gostaria de ver uma profusão de outros grupos de estudo. Existiram no Brasil, mas eles ou foram desmontados ou os seus pesquisadores seguiram outros caminhos. Mas nós tínhamos, claro, outros grupos e existia até um intercâmbio de conversas e materiais entre esses grupos. Em português, com viés acadêmico, eu posso dizer, olha, esse grupo teste uma discussão, eu realmente desconheço. No Neve, de vez em quando, eu sou um dos moderadores, né, do grupo do Neve, e a gente recebe muita postagem de conteúdo esotérico, de conteúdo equivocado. Não, mas veja bem, quando eu falo do mundo esotérico, o mundo esotérico tem suas conquistas. Né? Não, com certeza. Quer dizer, a crença pessoal é de cada um, a religião é de cada um. Perfeito. Mas a gente não pode realmente se misturar o mundo acadêmico com outros. Então, eu gostaria, inclusive, de ver no Neve as pessoas participando mais, entendeu? Se engajando nas discussões, lendo material. O que a gente tem muito no Neve é assim, o pessoal entra, vê a postagem, vê o material, até ler, mas, sabe, não atiça, e às vezes a gente tenta atiçar ali um pouco para ver se... Mas eu gostaria de ver aí os ouvintes do Vikingcast realmente lendo ali o material e, porra, sabe, indo em cima e discutindo e tal, seria enriquecedor para nós. Muito enriquecedor. Com educação, viu, pessoal? Porque quando tem alguma coisa que o pessoal não concorda, você tem que ver o que vira. É interessante falar. Mas, Marcela, eu não sei se foi por aí a tua pergunta. Foi essa? Sim. Respondi de alguma maneira? Não, com certeza. O que acontece
acontece que tem muito cruzamento, é justamente o que a gente conversou ao longo do podcast. Tem muito cruzamento de informações que não necessariamente estão correlacionados com os vikings, tá? Nesse caso específico, e muita coisa se mistura que não deveria ter sido misturada, e muito disso é justamente como o Paulo estava falando. Vai ler, poxa, temos a internet hoje, ela é uma ferramenta para bem e para mal, vamos botar assim, porque ao mesmo tempo que ela educa, ela deseduca também. Tem muita coisa que o pessoal sai colocando, sai jogando, não necessariamente verificou fontes, não necessariamente sabe da veracidade daquilo, se existe um embasamento realmente acadêmico. Tem tudo isso. Então, eu vejo muita informação, a gente até já conversei com o Paulo a respeito disso no outro dia, tem muita informação misturada aí. Tem muita gente que defende uma coisa, outras que defendem outra. Pode até ser que um dos lados realmente esteja com a visão correta e tudo, mas também, na hora de defender, não tem um embasamento, entendeu? Porque não parou para pesquisar, leu em algum lugar. Então, justamente por causa dessa questão do leu em algum lugar e vai se propagando informações que às vezes podem ser errôneas, é justamente por isso que eu fiz esse questionamento, essa pergunta. Eu, assim, por participar do grupo do Neve, eu não sou acadêmica. Eu só, eu acompanho, eu gosto, sou uma grande entusiasta, eu procuro compreender mais, eu procuro aprender, fontes acadêmicas, eu gosto, eu procuro. Então, para mim, foi muito bom quando eu agradeço muito, agora eu tenho até essa oportunidade de agradecer vocês terem me aceitado lá no grupo, né, do Facebook, porque realmente tem sido enriquecedor. Eu levo muita informação de lá para o pessoal, tento desmistificar alguma coisa nos outros grupos que eu participo, né, de pessoas entusiastas, só que a questão é justamente essa, como fazer, como procurar, se você indicaria, por exemplo, a participação de pessoas que querem de verdade, né, conhecer melhor, sem coisas fantasiosas nem nada, né? Quem tem interesse, se vale a pena entrar em grupos como Neve para ler uma coisa realmente séria. Cara, veja bem, a gente aceita inclusive postagens de pessoas pedindo fontes, assim, eu gostaria muito de ler sobre um assunto. Sabe, é uma questão válida. Quer dizer, a pessoa não entende de algo, vai até um grupo acadêmico e diz, olha, vocês têm algum material sobre isso, eu gostaria de ler. A gente tenta atender, óbvio. O que aconteceu recentemente no grupo e que a gente tenta não deixar isso ir à frente, por exemplo, pessoas que tentam legitimar seus estudos pessoais de uma forma acadêmica sem ser, entende? E busca o Neve, busca o Neve como uma forma de legitimar as suas, quer dizer, os seus escritos. A gente simplesmente não pode dizer, não, claro, com certeza é acadêmico, porque não é. Entende? Exato. Isso, o Neve é um grupo acadêmico e a nós compete apenas tecer opiniões sobre a academia. Isso, e fazer a moderação dos assuntos. Exato, mas não quer dizer, óbvio, que a gente tenha qualquer autoridade, ou que a gente tenha qualquer... São os donos da verdade, não, exato. Isso. Mas a nossa perspectiva é essa, entende? Até porque somos pesquisadores. É o nosso ganha-pão, digamos assim. Perfeito. Eu tenho uma opinião, rapidamente, olha, é sobre o seguinte, quando a pessoa lê e busca sobre um assunto, aqui no caso a gente está falando sobre os vikings, sobre os vikings, ela lê, como a Marcela disse, tem muita coisa aí que é equivocada, ou é fantasiosa, ou se mistura um pouco de mística com a história e tudo mais. Eu acho importante, mesmo que você comece assim, que você busque, que você leia, porque se você continuar ali, com o passar do tempo, você vai chegar em fontes que são mais confiáveis, mais sólidas. Exato. Então eu acho que essas aí também são válidas. Elas podem ser... Eu acho que elas são, basicamente,
o que vai puxar as pessoas para ter um conhecimento maior sobre alguma coisa. Isso. Então, eu acho que são importantes. É importante você ter isso aí também. Agora... Pode falar, desculpa, Ulisses. Manda cá, Paulo, pode falar. Não, eu quero fazer mal comparando, né? É o exemplo dos meus livros, né? Longe de ser uma fonte, um arcabouço sobre cultura viking, né? É um livro de ficção. Então é uma porta de entrada para as pessoas que se interessam. Sim, você escreve romances. Você escreve romances. Eu vi recentemente um vídeo seu de você desenhando uma personagem. Isso. Não foi isso? Isso, na verdade quem desenhou foi o Emílio, né? E eu explicando sobre a personagem, né? Mas, exato. E o que eu quero fazer, professor, é depois, se você puder me ajudar, e eu quero fazer um negócio um pouco mais sério, né, aproveitando o gancho, eu tô com um projeto que chama Arte e História, né? História e Arte, aí pra acertar isso aí, que é eu e o Emílio que tá participando aqui com a gente. Tem aquela primeira guerreira que foi descoberta, né, que é a de Birka, que a gente até falou rapidamente dela sobre aqui, e eles fizeram recentemente uma reconstrução 3D dos ossos dela e tal, né? E o que a gente está tentando fazer é pegar aquela reconstrução 3D, criar uma cena de batalha, pôr ela em ação, né? Explicar um pouquinho sobre quem possivelmente foi aquela mulher e como funciona a parte da história, pesquisa sobre ela, e também falar sobre o processo de desenho, né? Eu tenho bastante fontes de jornais, né, estrangeiros, nacionais, né, sei lá, alguns sites de arqueologia e tal, mas se você tiver depois, inclusive, algum lugar que você fala assim, dá uma olhada nesse conteúdo que você vai achar o que você precisa, também ajuda. Porque, sim. Há pelo menos 2 pesquisadores que têm recorrido sempre a esse recurso visual. Perfeito. O Neil Price, que eu falei, que escreveu o The Viking Way, e o aluno dele, que é o... não vou lembrar agora o nome. Não, tudo bem, depois a gente põe na descrição. Isso. Ambos são arqueólogos, e eles, o que é que eles fazem? Para explicar para o leitor qual é digamos assim, qual é o contexto arqueológico, ao invés de ficar apenas nas palavras, digamos assim. Sim. Eles contratam um desenhista e trabalham junto com o desenhista para ter digamos assim, pelo menos uma perspectiva visual que fique fácil para o leitor ter uma leitura disso. É mais ou menos isso, bem modestamente, que nós estamos tentando fazer. Lógico, sem todo o embasamento que eles têm científico, ainda mais especialistas, doutores, às vezes, muitas vezes, sobre os vikings, mas tentando fazer alguma coisa séria, né? Mas que seja fácil de absorver para o pessoal, para o público geral, né? E esse é um projeto bacana que tem muita coisa que eu já falei. Desculpa. Pode falar. O nome do arqueólogo, para quem tiver interesse em ler o seu material, é Leszek Gardella. Ele fez um trabalho muito interessante sobre Sage Stafford, são os bastões de Sage, de feitiçaria escandinava. E recentemente ele fez escreveu um artigo sobre uma provável guerreira achada na Polônia. Ele é polonês, então trabalha também com essa área, e ele recorreu também a esse mesmo recurso, de modo que é extremamente bem-vindo esse tipo de atividade de desenho, claro. Perfeito. Paulo, oi. Só para terminar o meu raciocínio rapidamente. Desculpa que a gente desficou aqui. Pode falar. Não tem problema. Eu acho importante, por exemplo, isso que você está fazendo agora. Você diz, não, é um projeto assim, os humildes, não sei o que e tal. Eu acho interessante esse tipo de coisa, como não só esse tipo de projeto, mas esse tipo de ideia, tanto em escrita, quanto em quadrinho, quanto nesse tipo de projeto, porque você vai alcançar você vai alcançar pessoas que muitas vezes ela não tem acesso a essas coisas, né? Sim. Essas pessoas, tem gente que começa a ler sobre esses assuntos
se aprofundar um pouquinho mais, e ela assusta. Ela pensa, não, isso aqui eu não vou compreender, eu não vou entender, eu não vou conseguir absorver. E é justamente isso que afasta as pessoas. E eu acho importante ter esse tipo de leitura que eu estava falando. Ela é errônea, tem buraco, ela é ok. Mas a pessoa é o que te ajuda a seguir e procurar mais, né? Então, essa pessoa partir dali e continuar pesquisando, continuar se aprimorando, continuar lendo e buscando, fatalmente ela chega no artigo do professor Pablo aqui. Sim. A ideia é mais ou menos essa, né? E assim, inclusive para quem tiver curiosidade de saber alguma coisa, assim, de uma maneira não científica, mas também não toda ao acaso, a gente tem o nosso blog Viking, que é www.livrosvikings.com.br/blog Viking, que lá tem um apanhado de muitas coisas que saem em jornais bons, nacionais e internacionais, sobre o mundo viking. Então a gente faz ali muitas traduções, põe os conteúdos sempre com as fontes referenciadas ali, óbvio, né? E com permissão, né? Não vai sair colocando material dos outros lá sem autorização. E com tudo que sai na internet sobre os vikings, o conteúdo que muitas vezes nem sai em português, que vai sair quase um mês depois, você já tem lá no blog Viking. É óbvio, não é científico, ali às vezes é a opinião do jornalista, é o ponto de vista de quem escreveu o texto original, mas é muito enriquecedor também. Professor, eu queria muito agradecer a tua participação, de verdade, a gente está muito honrado com a participação de vocês. Faz tempo que a gente queria pôr alguém do Neve para trabalhar aqui, faltou um pouco de interação, mas na hora que saiu, saiu. Eu que agradeço o convite, claro. Eu que agradeço também a atenção dos ouvintes. E obrigado a todos, de verdade. Ulisses, quer dizer mais alguma coisa pro professor? Gostei muito, cara. E Paulo falou que você é praticante de Wing Chun, é isso? Sim, eu sou. Pratico artes marciais desde criança. O Wing Chun é a minha grande paixão. É lindo, né? É lindo, né? Eu tenho eu sou praticante de artes marciais, né? Pratiquei artes marciais Kung Fu durante 18 anos. Eu gosto muito de artes marciais, e não importa qual, a única vertente a minha é que eu fui pro Kung Fu. Mas eu gosto muito. E eu tenho uma coisa rápida, Paulo, ouve essa. Tá, rapidinho. Eu sou cético com as coisas. Sim. Tá? E eu cresci ouvindo sobre o soco de 1 polegada, o famoso 1 polegada, sobre Wing Chun e tudo mais. E certa vez eu estava descendo uma rua, professor, aqui em São Paulo, que ela chama Cardeal Arco Verde, e numa vilinha dentro dessa, ao longo dessa rua, tinha uma academia de Wing Chun, que era o Wing Chun da família Lo. Eu entrei para ver essa aula deles ali e tudo mais. O professor perguntou o que, né, o Sirri perguntou o que eu achei ali e tudo mais, se eu conhecia Kung Fu, se eu conhecia Wing Chun. Eu falei para ele que sim, mas que eu não acreditava nesse negócio de 1 polegada. Que isso para mim era fantasia. E aí ele falou, você topa fazer um teste? Eu falei, topo. Ele, né? Falei pra ele que eu já praticava artes marciais há um bom tempo e tudo mais. E eu coloquei um colete em volta de mim, assim, era uma proteção. Cara, eu fiquei parecendo um colchão, eu fiquei parecendo uma Kombi, cara, em pé. E aí, cara, ele me disse que essa 1 polegada não era desferida apenas com um punho, mas que ela é desferida com diversas partes do corpo, ombro inclusive. Eu fiquei assim, né, continuei cético, pois ele me encostou assim, encostou no modo de falar. Foi um chute frontal, mas cara, eu fui arremessado muito longe, foi muito longe, que é surgido, e ali eu senti, cara, esse estilo de Kung Fu é sensacional.
O punho de Munshinken. Essa história é mentira, cara. É o famoso eu e minha boca grande. Bom, tem que se experimentar de tudo, né, Ulisses? Essa coisa de experienciar negócio aí, viu? Marcela, foi legal. Marcela, você quer falar alguma coisa pro professor? Agradecer imensamente, olha, uma honra e foi extremamente enriquecedor esse podcast. É isso, eu que agradeço a todos a oportunidade, foi realmente, assim, algo que me trouxe bastante alegria, óbvio. Sempre é uma alegria passar quanto tempo já? Mais de 1 hora falando de vídeo. Deixar a gente ficar horas aqui, minha família foi pra cuidar hoje. Foi. E você, Emilhão, quer deixar alguma mensagem pro professor? Queria agradecer, né? Foi um prazer, né? Apesar de não ter falado muito, estava mais prestando atenção, mas foi muito legal ter participado aí do podcast e com a participação do professor. Tá certo. Foi minha, Emílio. Muito obrigado. Então, pessoal, esse aí foi o Vikingcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.